Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Nosso tema de hoje é dependência tecnológica e a gente está conversando com a psicóloga Shirlene. Ela está tirando todas as nossas dúvidas sobre o tema de hoje. E nós fomos para o intervalo com a pergunta do Alex da Cidade Nova. Ele quer saber se existe algum tipo de tratamento para a dependência tecnológica. E aí nós vamos responder a pergunta dele agora e você também pode enviar sua pergunta para a gente através do nosso WhatsApp. Sim, Alex, existe sim o tratamento, né? E dependendo do nível, a gente consegue fazer isso no consultório tranquilamente, trabalhando a família, trabalhando esse jovem, ou até mesmo se for um adulto, trabalhando com a psicoterapia e com técnicas específicas para trabalhar a dependência tecnológica. E alguns casos, em casos muito graves, já tem até alguns lugares de internação mesmo, né? Algumas clínicas de internação para cuidar da dependência de tecnologia. A gente não tem isso em Manaus é tudo muito novo ainda, né? Então, poucos profissionais estão trabalhando na área da dependência tecnológica e por isso, com esse cuidado em realmente se aperfeiçoar muito mais, a nossa clínica ela está trazendo, né, um doutor em neuropsiquiatria para Manaus em setembro e ele vai falar com os pais, ele vai ter um momento de 2h30 com os pais interessados nesse tema, então será em setembro. E ele vai fazer um curso também de aperfeiçoamento para os psicólogos que estão com essas demandas em consultórios, para eles se aperfeiçoarem nesse trabalho com os jovens, né, e até com os adultos mesmo, já dependentes de tecnologia. Então, o trabalho já está acontecendo em Manaus, em alguns lugares, em algumas clínicas. Na nossa, a gente já tem esse trabalho específico da dependência tecnológica, só que nós estamos buscando mais, buscando as pessoas que são referências no Brasil. E no Brasil a gente tem o Igor Lins Lemos, que é essa pessoa, que é o criador de um livro de dependências tecnológicas. Ele também criou um baralho, que é um baralho para trabalhar as dependências tecnológicas dentro do consultório, que é uma ferramenta para nós psicólogos utilizarmos. Então essa pessoa vai estar em Manaus em setembro com a gente e vai poder nos preparar muito mais, nos qualificar muito mais para trabalhar com essas demandas no consultório. E os pais também, né? Os pais que queiram entender, pegar mais orientação, saber como cuidar do seu filho, até de forma preventiva. Até os pais que ainda não estão vivendo o problema, mas eles podem estar, né, nesse evento para buscar realmente a prevenção, buscar orientação como forma de cuidado com seu filho. Então, se você se interessar, né, procura pela nossa clínica depois, que a gente vai estar em setembro com esse evento em Manaus. Justamente batendo nesse tema e cuidando e levando informação, porque é um tema realmente muito especial, porque merece cuidado, porque os nossos jovens e as nossas crianças estão sendo, sim, sugadas pela tecnologia, e é um negócio assim assustador, porque está acontecendo na frente dos pais e os pais não estão se dando conta. Quando eles se dão conta, já virou um problema e a coisa já está grave. Bom, é realmente importante a gente sempre acompanhar. Falando desse acompanhamento, a família é fundamental nesse processo? É fundamental. O pai, ele precisa entender que tudo mudou. Esse pai, né, e essa mãe, eles precisam tirar aquela impressão de que no meu tempo a gente resolvia dessa maneira. Ok, o tempo já passou, já é um outro momento. No nosso tempo, no intervalo, eu e a Isabelle estávamos conversando aqui, né? Tudo bem que ela não é do meu tempo, ela é depois. Mas ela falou que ainda pegou a época do MSN, então a internet era discada. Era muito legal. Era uma coisa assim que a gente não conseguia ter. A gente torcia, né, pra internet pegar aquele cabo, porque quando você tinha internet, você ficava sem telefone. Sim. Era mais ou menos isso, né? Aí, minha mãe tá esperando por uma ligação muito importante. Isabelle, você tem meia hora de 5 horas da tarde até 6 horas, porque a gente está esperando por uma ligação e você não pode ocupar a linha do telefone o tempo todo. Então, era até divertido, né? Porque era tão difícil da gente conseguir que a gente, acho que talvez até dava mais valor. Então, na época dos nossos pais, né, Isabelle, eles nem tinham essa internet disponível. Já na nossa época, nós já tínhamos, mas de uma forma muito limitada. E não eram nem os nossos pais que limitavam, era a própria tecnologia, que não estava preparada ainda para estar disponível 24 horas nas nossas mãos. E aí, agora, os pais têm um problema, que a tecnologia está disponível 24 horas nas mãos, e quem tem que fazer a gerência e a supervisão disso são os próprios pais. E aí, a responsabilidade está na mão dos pais. Então, os pais precisam, sim, se conectar com essa missão de auxiliar esses filhos nesse processo. E não adianta o radicalismo, não adianta dizer, eu vou arrancar o videogame,
eu vou trancar, né, no armário, ou eu vou vender o videogame, eu vou dar o videogame, eu vou fazer qualquer coisa e esse menino não vai jogar mais. A partir de hoje o celular está confiscado, ele só vai pegar no fim de semana 2 horas por dia. Então, gente, isso daí dá uma boa piorada muitas vezes, porque gera o sentimento de escassez e tudo que está escasso nós desejamos, né? Tudo que falta nós vamos querer muito mais. Então, se os pais gerarem esse sentimento de escassez nos filhos, vai só estimular o desejo e o uso. Então, combinar, orientar, estar ao lado, saber e até entender a tecnologia para poder conduzir o seu filho é extremamente importante. Então, a família ela é valiosa nesse processo. Não dá para a criança ou para o jovem, e até mesmo para o adulto jovem, superar isso sozinho, sem o auxílio da família. Ele vai precisar, sim, da família conectada de uma forma compreensiva e não de uma forma punitiva, porque de uma forma punitiva não vai funcionar. Bom, em relação à tecnologia mesmo, a gente pode dizer, por exemplo, que dependência tecnológica seria voltado para todos os meios tecnológicos, aí nisso a gente pode incluir televisão, DVD, desde das tecnologias mais tradicionais até as tecnologias mais avançadas que a gente tem hoje, e aí no caso entraria tablet, celular e tudo mais, ou a gente está falando só daquelas tecnologias que nos permitem uma comunicação direta com outra pessoa, que no caso é o celular, ou então a internet quando a gente fala de bate-papo e rede social, qual é o contexto que a gente está trabalhando? Isabelle, tudo que tem, até mesmo a TV, que é um aparelho muito mais simples, e hoje já tem as Smart TV, né, que também elas são conectadas à internet, mas tudo que tem tecnologia pode gerar dependência. Só que esses aparelhos mais simples, como as televisões que não são smart, por exemplo, elas acabam não sendo tão interessantes assim. Elas têm um tempo ali de uso pela criança. Mas algumas crianças podem desenvolver dependência assim até pela televisão e o DVD, um aparelho de DVD. Você já viu aquelas crianças que passam horas e horas repetindo e assistindo o mesmo DVD, e mais DVD, e mais DVD? Então, assim, é uma tecnologia simples. Mas até essa tecnologia da TV e um DVD, se não for usado de forma adequada, pode sim gerar uma dependência e um problema, porque está roubando essa criança das experiências que ela precisa ter. Nós recebemos mais uma participação aqui que diz o seguinte: Isabelle, quando eu sei que uma pessoa já está dependente da tecnologia, quais são os primeiros sinais? Um dos sinais muito visíveis é a ansiedade. Os jovens ficam muito mais ansiosos, porque eles ficam agoniados para voltar para casa. Se sai para jantar com a família, eles ficam muito nervosos para voltar para casa, porque eles querem se conectar com a tecnologia deles. Se for criança, é aquela criança que, se a mãe guardar o tablet, ela está o tempo todo rodando a bolsa da mãe pedindo, e ela chora, e ela faz maior confusão, e ela quer de qualquer maneira. Então, assim, um sinal de que a dependência já se instalou é quando essa criança ou esse jovem já não consegue mais ficar por muitas horas longe da tecnologia. E quando você já percebe sinais de ansiedade mesmo nessa criança e nesse adolescente, para estar voltado, para estar conectado, para estar ligado no que ele está preso. Seja um canal de YouTube, seja um videogame, seja o smartphone dele jogando na mão ou assistindo vídeos na mão dele. Então, assim, não importa qual a tecnologia ele vai utilizar. Se ele estiver utilizando de forma demasiada e se ele perder o interesse pelas outras pessoas, pelas experiências com a família, de sair para jantar, de sair para um cinema, de passear num parque, então isso já é um problema. Quando a gente fala sobre essa questão de você perder a noção, então de você insistir muito, tá sempre rodeando os pais e tudo mais, a gente pode caracterizar isso direto, como, por exemplo, meu filho insistiu demais aqui que ele quer voltar para casa. Eu já vou caracterizar como um vício, como uma mania, como uma dependência de tecnologia. Ou a gente também pode caracterizar um sintoma de criança mesmo, né? Uma característica de criança, que a criança, quando ela quer alguma coisa, ela insiste. E aí, no caso, se a gente consegue diferenciar uma coisa da outra, se a gente consegue diferenciar quando é uma insistência de criança e quando é uma insistência de dependência, no caso da insistência de criança, como que a gente trabalha isso para que não chegue a se tornar a dependência? Então, Isabelle, essa forma preventiva, ela tem diversas estratégias, né? E uma das mais importantes é realmente você conhecer o seu filho, você saber o que ele está se interessando, para que você possa realmente conduzi-lo. Agora a gente tem uma inovação que é o Pokémon GO, né?
Então, essa inovação aí tá aí, todo mundo tá jogando. E aí eu baixei pro meu celular, eu também tô jogando Pokémon Go. Então, assim, é uma febre, né? E as crianças e os adolescentes estão indo para os parques. Por que eu baixei? Porque eu tenho um adolescente em casa que queria jogar, porque eu tenho adolescentes no consultório e eu preciso entender como que essa tecnologia funciona. Eu preciso entender esse universo para que eu possa dar suporte para os meus filhos e para esses adolescentes que eu tenho no consultório. Então, foi engraçado, né? Porque em casa as crianças falaram, nossa, a senhora vai jogar, que legal. Então, E o meu filho insistiu, né? Mãe, a senhora tem que baixar. Eu falei, não, filho, agora não. Não, mãe, a senhora tem que baixar. Eu falei, filho, depois, não vou jogar, não. E aí depois eu falei, não, vou jogar, eu preciso entender, né? E fui, baixei, e aí eu tenho brincado com ele, assim, a gente tem saído, tem ido em parque, e assim, um monte de jovens, Isabelle, no Parque do Mindu, no CSU, no Manauara, caçando os bichinhos, né? E por que que eu baixei? Porque eu preciso ensinar para o meu filho que tem que ter momento certo, tem que ter a hora e tem que ter o equilíbrio nesse jogo, que é um jogo, é até simples, mas é bem divertido. E aí, falando com alguns adolescentes meus no consultório que também jogam, e falei para eles que eu estava jogando, e eles falaram, nossa, sério? Então, eles ficaram felizes, né, e ficaram alegres, assim, por eu também estar conectada à tecnologia que eles estão ligados. Então, isso é uma dica, que fica para os pais, né, brinca um pouquinho, interage, conhece o que eles estão fazendo. Proibir não vai dar mais, não. A rejeição ao novo pode ser muito pior, né? Sim. Então, proibir não é o caminho. Imagina, todo mundo jogando e eu falo para as crianças em casa, não, vocês não vão jogar porque eu acho que isso aí vai ser prejudicial. E aí já veio um monte de crítica, porque o Pokémon GO está trazendo muitos problemas, né? Porque eles têm que caçar, então tem acidente já acontecendo. Então, é uma ferramenta que vai trazer coisas especiais para os jovens, porque eles estão saindo. E quando eles estão no parque, eles interagem. Aí a pessoa vê, quantos você já tem? Então, eles acabam fazendo amizades ali. Aí eu olhei esse contexto e falei, poxa, um ponto positivo. E aí eu olhei os pontos negativos também, que é realmente as crianças que já ficam toda hora querendo encontrar bichinho em todo lugar. E aí, como tem algumas pessoas dizendo, né, essas crianças vão virar zumbis se os pais não souberem supervisionar e orientar. Porque essas crianças vão estar no restaurante, vão estar na missa, vão estar no culto, vão estar em qualquer lugar com o celular procurando bichinho no Pokémon. Então, o uso adequado e a orientação e a supervisão é o que os pais devem fazer. Então, interage. Se você puder, baixa no seu celular, brinca também com o seu filho para que você possa conduzi-lo e entender, junto com ele, quais são os riscos do jogo e quais são os benefícios. As crianças podem adquirir toda essa dependência e toda essa necessidade dos próprios pais? Olha, tem pais que são dependentes de videogames e que eles jogam e que eles já ensinam os filhos muito cedo a se conectarem com o que eles estão fazendo. Mas e quando essa conexão vem, por exemplo, do trabalho? Ai, não, mas eu preciso estar sempre conectado às tecnologias porque o meu trabalho exige isso de mim. Eu não tenho como estar fora, eu preciso estar sempre atualizado e tudo mais. Então, é por causa do trabalho. Aí, de repente, esse trabalho pode se tornar uma desculpa, uma justificativa? Pode, acontece com frequência, Isabelle, isso. No consultório, as crianças e adolescentes comentam muito isso. Ah, mas ele fica brigando comigo, não quer que eu use, mas ele não larga o celular. Ele fica com o celular o tempo todo. Toda hora ele está com o celular mexendo. Então, assim, a criança está vendo, ela não é boba. Ela sabe o que está acontecendo, o adolescente também. Então, os pais, eles ficam dizendo isso, né, para a criança, e a criança está entendendo que é aquela coisa, né? Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Isso não funciona. Eu acho que liderar pelo exemplo é realmente o melhor caminho. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter tirado todas as nossas dúvidas, dos nossos telespectadores também. E a gente precisa sempre daquelas dicas, né? Para as pessoas que estão em casa saberem lidar, ou então conseguirem lidar com as pessoas que estão passando por isso, não só criança, adolescente, enfim, todas as pessoas próximas ali que estão passando por essa situação, que muitas vezes nem se reconhecem, porque tem vezes que a gente não reconhece que a gente está passando por isso e a gente sempre acha que pode parar, né? Sim, Isabelle, uma coisa bem legal, eu até vi no Face essa semana, alguém escreveu assim, ir ao psicólogo é como ir ao dentista, é como ir ao cabeleireiro, a gente precisa cuidar do cabelo, a gente precisa cuidar dos dentes, e ir ao psicólogo é cuidar da mente, né? Então, ir ao psicólogo não é quando você tem um problema, ir ao psicólogo é cuidar de forma preventiva. Imagina se você vai ao dentista só quando você tem um problema já, quando o seu dente já está cariado, quando já precisa fazer um canal, então você não cuidou de forma preventiva para chegar nesse estágio.
E eu costumo dizer que as questões emocionais, elas são muito parecidas. Você não precisa esperar o conflito se instalar. Você pode procurar ajuda de forma preventiva. Os profissionais de psicologia, eles estão para dar esse suporte, para orientar as famílias, para auxiliar os pais a desenvolverem ferramentas de supervisão, ferramentas valiosas, que não são como simplesmente punir e vai ser assim porque eu quero. É realmente um cuidado, né? Então eu digo para os pais que busquem orientação com profissionais locais. Se vocês puderem estar nesse evento que vai acontecer em setembro, nessa palestra voltada para os pais, né, com a dependência tecnológica, então com o Dr. Igor Lins Lemos, que é assim, uma sumidade no Brasil na área, o cara realmente conhece muito, já desenvolveu vários instrumentos para nós psicólogos trabalharmos com as dependências tecnológicas. Então fica o convite, né? Para essa palestra fica a orientação de buscar a ajuda de um profissional. Então nós já temos a opção para você aí que quer uma solução, principalmente dentro da sua casa, né? Porque é assim que a gente diz sempre, primeiro cuida de casa para depois cuidar da rua e aí para depois também decidir as outras pessoas que estão à sua volta. De repente, se você consegue lidar com quem está dentro da sua casa, com a sua família, por exemplo, fica muito mais simples de você lidar com as outras pessoas que rodeiam. Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua entrevista, mas nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente está voltando. Você continua comigo, a doutora Shirlene está liberada, mas você continua comigo, porque ainda tem muito estilo de vida por hoje, a gente ainda tem entrevista, hoje nós vamos conhecer um pouquinho também do Krav Maga. Se você quiser saber sobre isso, você continua aqui, o intervalo é bem rapidinho e continue enviando suas participações, porque o nosso WhatsApp, que é esse que está sempre na sua telinha, está sempre disponível para receber todas as suas participações, sejam dúvidas ou depoimentos também, situações que você já tenha passado e queira compartilhar com a gente. Daqui a pouco eu estou de volta, fica aí.